Olá, pessoal. Estamos de volta aqui. Na aula de hoje nós vamos tratar sobre a Lei de Responsabilidade Fiscal, ok? É uma sequência de aulas sobre a Lei de Responsabilidade Fiscal, sendo que nesse primeiro contato que a gente vai ter com essa lei, né, eu quero trazer primeiramente para vocês a parte histórica, né, de como se deu no tempo a necessidade dessa lei. É muito importante você ter esse conhecimento para entender a realidade do Brasil, a realidade econômica, né, a realidade da administração pública de uns tempos para cá, de modo que a gente tenha uma compreensão melhor do grande motivo, a grande necessidade do surgimento dessa lei de responsabilidade fiscal, que é uma lei complementar 101 do ano de 2000. Para a gente chegar nessas informações, a gente vai fazer essa introdução, né, do aspecto histórico, né, tratando sobre os marcos de finanças públicas aqui no Brasil, as origens nacionais e internacionais que dão um suporte, né, para essa lei, né, um suporte em termos de arcabouço legal em experiências nacionais e internacionais, né, não necessariamente é uma cópia para a Lei de Responsabilidade Fiscal, mas sim deu arcabouço de informações, né? E finalizando com o nosso modelo brasileiro, como é que, a partir dessas experiências nacional e internacionais, como é que elas se concretizaram na lei de responsabilidade fiscal, tá, ok? De modo que a gente vai iniciar, então, com algumas informações que eu julgo de importância, tá? Já falamos isso na aula de administração, o início das nossas aulas de administração financeira e orçamentária, mas eu torno a repeti-la para complementar, para dar sustentabilidade ao que eu vou falar em seguida. A primeira ideia que eu quero trazer de volta é a atividade financeira do Estado, tá, ok? Que serve para quê? Quais são as responsabilidades estatais que demandam recursos pecuniários, dinheiro, né, para a minha atividade financeira do Estado? Então, eu tenho que manter a ordem pública, né, para não virar uma anarquia. Para isso, eu preciso despender dinheiro, solucionar litígios, ações sociais, políticas públicas, na verdade, Bolsa Família, etc. e tal, e o próprio serviço público, né, essa própria ação de manter a ordem, solucionar litígio e realizar ações sociais ou políticas públicas, né, demanda um corpo administrativo que vá conduzir o planejamento, a execução, a avaliação e monitoramento dessas atividades. Então, eu tenho aqui dentro do serviço público, né, a questão de demanda de recursos pecuniários, tá? Ora, para realizar essas ações, está bem resumido aqui, basicamente as ações que o governo vai realizar, eu vou precisar, primeiramente, planejar o meu recurso que eu vou receber e a forma que eu vou gastar. Ou seja, eu vou gerir a coisa pública, né? Vou realizar um planejamento, saber exatamente o que eu vou fazer para manter a ordem. Tem a questão da segurança pública, tem questão de segurança nacional, na verdade. O que eu vou fazer para solucionar litígios? De que forma que eu vou mobiliar o poder judiciário, né? Ações sociais, o que está sendo demandado da sociedade, né? Necessidades da sociedade, para que eu produza políticas públicas de modo a prestar bens e serviços face a essa demanda social. E o serviço público que eu falei, né, eu tenho que planejar a forma em que o governo, Estado, né, a máquina administrativa vai atuar, né, em cada uma dessas situações. Então, para isso, eu devo planejar de forma coerente, de forma organizada, né? O que compõe aqui para mim é a palavra, né, para ficar caracterizado o orçamento e planejamento, é a minha gestão, né, ou gerir, melhor dizendo, vou gerir a coisa pública. Olha, para gerir essa coisa pública, o que é essa coisa pública, né? Eu tenho que trazer para mim a questão da receita, eu preciso de dinheiro para gerir. Olha, para ter receita, eu preciso captá-la, né? Quais são as formas de captar esses recursos? É que eu tenho aqui caracterizado com a palavra obter. Então, dentro também
da atividade financeira do Estado, eu preciso obter os recursos necessários para fazer face às demandas sociais, né? Por outro lado, eu também tenho que controlar a minha despesa, né, que é o gasto público. Tem que fazer o controle dos gastos públicos, de modo que eu consiga perceber se os gastos efetivamente estão cumprindo o seu papel social, né? Por outro lado, eu tenho também, em algumas situações, a capacidade de criar dinheiro. Como assim criar dinheiro? Ora, é a mesma situação, quando você quer comprar algum bem ou realizar a sua tão sonhada casa própria, você busca um financiamento, não é verdade? Se você não tem o dinheiro em caixa para realizar esse sonho. Essa busca de dinheiro lá fora, mediante financiamento, é o que nós chamamos de criar crédito, né? De criar recursos, incorporar recursos mediante, evidentemente, uma obrigação a pagar no tempo, mas que naquele momento em especial eu preciso gastar naquele momento, ok? Fazer um investimento, de modo que eu posso, então, criar o recurso. Tá? Não é produzir dinheiro, como a Casa da Moeda faz, não, é criar nesse mecanismo de crédito, né? Operações de crédito, financiamento, empréstimo, tá ok? Então, diante dessas atividades, né, eu tenho lá, vamos para o nosso próximo slide, eu tenho lá o meu ciclo de gestão dos recursos. Ciclo esse, né, que começa aqui com a demanda da sociedade, né, é a titular do poder, que é a sociedade. Toda a minha gestão de recurso público vai estar voltada para o atendimento de bens ou serviços à sociedade. Então, o início de tudo começa aqui, identificando quais são as necessidades, né? Quais são os problemas, né? Diante dessa busca, né, dos problemas e necessidades, é que eu vou planejar, não é verdade? Eu vou planejar para dar consecução a essa demanda social. Esse nosso planejamento, nós já vimos, né, que eu tenho um planejamento a médio prazo, que é no plano plurianual, tenho também um planejamento dentro das diretrizes orçamentárias, né, que vão fomentar a criação, né, e a edição da lei orçamentária anual. Então, até aqui eu tenho o meu planejamento, algumas fases do meu planejamento. A curto prazo, né, que é a lei orçamentária anual, que é dentro do exercício, né, mas aqui, basicamente, é o nosso planejamento. O segundo passo é colocar em prática aquilo que foi planejado. É o passo para a minha execução. Né? É neste momento que, efetivamente, eu estou realizando as ações para atacar aqueles problemas da sociedade. Né? É aqui na execução de políticas públicas, é na execução dos serviços referentes à segurança pública, é aqui na execução que eu realizo, fomento a máquina administrativa de meios para conduzir todos os demais processos, né? Haja visto que eu preciso lá pagar energia elétrica, telefone, água, por vezes pagar aluguel do ambiente físico onde está o órgão. Enfim, uma série de coisas também está dentro aqui da execução. E lógico que, por ser recurso público, né, eu realizo um monitoramento para verificar se esse planejamento está sendo seguido, né? Se o planejamento está sendo seguido, bem como se está sendo executado da melhor forma possível. Então, vamos monitorar. Vermelho não ficou bom. Vamos botar um amarelo aqui, ó. Eu vou monitorar, né? Monitorar dá a ideia de concomitância, né? Ao mesmo tempo em que o gasto está acontecendo. Ora, por exemplo, se eu tenho uma política pública prevista no PPA, que é um prazo de 4 anos, uma despesa de caráter continuado, eu vou monitorar de modo que, se verificar no primeiro mês, no primeiro semestre, enfim, antes do término dos 4 anos, que aquela política necessita de um ajustamento, eu farei.
Por isso eu preciso estar monitorando. Não vou esperar 4 anos para isso ocorrer, não é verdade? E a avaliação é para verificar se as metas estão sendo cumpridas, se aquele objetivo, aquele resultado que eu almejei chegar, ele está sendo alcançado. Então, a avaliação a todo momento, né? E lógico que ao final de todo esse processo eu posso fazer uma revisão dos programas que constituíram o meu plano plurianual, né? Para avaliar se eu preciso melhorar, se eu vou manter, se eu não preciso mais seguir com ele, enfim, uma série de outras revisões periódicas que eu devo fazer para fazer algum ajustamento. Por vários motivos. Dinâmica social, novas demandas vão entrando, né? Então eu preciso sempre estar revendo os meus programas de governo. Ora, isso tudo aqui gera impactos para a sociedade. Só que existem situações nesse mecanismo aqui que podem não estar devidamente orientados, devidamente planejados para surtir o efeito esperado. Eu faço o seguinte questionamento com você. Esses planejamentos estão sendo feitos de forma coerente? Né? Esta execução está sendo feita de forma coerente? Esse monitoramento e avaliação também estão sendo feitos de forma coerente? Por que eu digo isso? Há uma noção que a gente tem que ter de que, embora eu tenha expresso na legislação ou planejamento, isso não me dá a garantia de que o planejamento é o melhor possível. Tá? Se esse planejamento está sendo eficiente. Da mesma forma, na execução. A execução está sendo feita, mas está sendo feita da melhor forma possível? Está havendo desvios? Está havendo alguma incoerência? Ora, então eu preciso de alguma ferramenta, né, para poder orientar melhor, amarrar as brechas que nós temos diante desse ciclo de gestão de recursos. Nós vamos chegar a essa solução das brechas, né, ao final, quando terminarmos a Lei de Responsabilidade Fiscal. Mas retomando esse assunto, para você se inserir de novo dentro de finanças públicas, né, dentro da questão da atividade financeira e orçamentária do Estado, verificando novamente o ciclo de gestão, aí sim a gente vai ver como é que vinha vindo no tempo algumas questões importantes que suscitaram essa lei. Tá? Então vamos lá. Vamos lá. Apenas revendo a questão do planejamento na nossa legislação, eu quero destacar aqui para vocês que a Lei de Responsabilidade Fiscal, ela reforçou os vínculos entre os planos definidos pela Constituição Federal, que é o PPA, a LDO e a LOA. Tá? Esse é o primeiro passo, reforçou os vínculos entre eles, tá ok? E nós vamos tecer mais comentários especificamente sobre a Lei de Responsabilidade Fiscal. Mas vamos ver como é que ela veio surgindo no tempo, né? Temos aqui, então, a Constituição Federal, que é o princípio de tudo, né? Nossa Carta Magna, que prevê uma lei complementar de finanças, tá? Uma lei de responsabilidade, a Lei de Responsabilidade Fiscal, que também vem tratar de finanças públicas, né? E também o PPA, a LDO e a LOA. Essa aqui é a relação que se tem de uma com as outras, né? Essa Lei de Finanças Públicas tem que respeitar a Constituição, bem como a Lei de Responsabilidade Fiscal. E aqui eu tenho os 3 planos, PPA, LDO e LOA, todos eles respeitando tanto a Lei de Finanças quanto a LRF. E mais ainda, cada uma dessas peças respeitando uma a outra, né? Que é o princípio do vínculo de planejamento. A LOA respeita a LDO, que respeita o PPA. Então esse é o circuito que eu tenho que fechar com relação ao planejamento. Então veja lá. Vamos ver agora aqui como é que isso aconteceu no tempo aqui, o marco das finanças públicas, tá? Começa lá desde 1980, tá? 1980, que é o ano posterior à segunda crise do petróleo, que foi em 1979. Crise essa do petróleo que cessou o rio de recursos externos que vinha para o Brasil, né? Recursos externos que vinham para o Brasil e que deu substância ao famoso milagre brasileiro, né?
de modo que em 1980, cessada essa vinda de recursos externos, em face da segunda crise do petróleo, né, o investimento externo diminuiu e a dívida explodiu. Né? A economia entrou num parafuso e emergiu, então, o dragão da hiperinflação. A partir daqui, a inflação começou a crescer, né? E foi aumentada a necessidade de financiamento do setor público, NFSP, necessidade de financiamento do setor público, tá? E aí eu venho, no tempo, trazendo algumas realizações para você, pontual, que vão fomentar um maior controle, um maior reordenamento das finanças públicas no Brasil. Tá? O primeiro deles vem aqui com a criação da Secretaria do Tesouro Nacional em 1986. A criação do Tesouro Nacional é a semente para a criação da Conta Única do Tesouro, que efetivamente só veio vir a valer tempo adiante. Em 1987, é colocado em prática o Sistema Integrado de Administração Financeira. Tá? Ora, esse sistema foi criado no ano anterior, em 86, mas a implementação dele só se deu em 87. Esse sistema, ele, em rápidas palavras, né, isso aqui é tema de uma aula inteira, mas ele começou a agregar informações, tá? De maneira mais completa sobre todos os órgãos da administração pública federal, tá? Em um curto espaço de tempo. Ora, se eu tenho todas as informações num curto espaço de tempo, a minha gestão de informação, com oportunidade e conveniência, né, para as minhas mudanças, leituras, estatísticas e decisões que eu devo tomar, acontecem com muito mais propriedade. O CIAF evoluiu muito mais a partir de 87, mas ele foi um marco para o controle das finanças públicas e para a tomada de decisão pelos gestores. Seguindo à frente, né, em 88, aqui em 88, marca o que para a gente? Estão lembrados? 88 é a data da nossa Constituição vigente, né, a Constituição Federal de 88. Com a Constituição de 88, efetivamente é implantado o sistema de conta única do Tesouro Nacional, tá? A cargo do controle da Secretaria do Tesouro Nacional. E, com isso, tem o fim da conta movimento do Banco do Brasil. Tá, mas o que isso tem a ver? É só para vocês se situarem que imagina cada órgão da administração federal tendo uma conta corrente em um banco. E conta corrente é aquilo, as informações são próprias da conta corrente. A conta corrente da Secretaria da Receita Federal não fala com a conta corrente do Poder Legislativo, lá da Câmara dos Deputados, que também não fala com a Secretaria de Saúde que está situada no Espírito Santo, por exemplo. Então não falam. De modo que eu poderia ter um excesso em determinadas contas correntes, né, com dinheiro sem ter utilização, e em outros órgãos uma conta corrente deficitária, né, incorrendo em juros altíssimos, né, por conta de não ter o suporte financeiro para aquele órgão. De modo que com a criação da conta única, eu controlo tudo dentro do mesmo conjunto, né, e eu consigo equilibrar muito melhor. Fora o fato de não pagar, né, os valores de manutenção por cada conta corrente. Vocês imaginam aí, são mais de 500 órgãos na administração federal. Em seguida, em 89, que é o ano seguinte à edição da Constituição de 88, eu tenho a unificação orçamentária, por força também da minha Constituição de 88, que tinha previsto, né, um orçamento diferente, que é o orçamento que contém o orçamento fiscal, da Seguridade Social e o orçamento de investimentos, tá? Que são peças orçamentárias, mas dentro de um único orçamento. O princípio da unidade é um único orçamento, tá? Para os três poderes, executivo, legislativo e o judiciário. E entra aqui também o Ministério Público, né, que é aí conhecido como quarto poder. Enfim, essa unificação orçamentária, né, me dá uma capacidade de planejar melhor, já que está tudo na mão de um único decisor.
não é verdade? Então não escapa despesas nem receitas, de forma que dentro do orçamento único, né, também corroborando o princípio da unidade de caixa, mais o princípio da universalidade, onde todas as receitas e despesas devem fazer parte do orçamento, e o da unidade, que o de todos os poderes devem estar, e o da totalidade, que deve ser pelos orçamentos brutos, sem deduções, eu consigo ter um controle, um planejamento sobre todas as informações. Foi uma grande evolução para o controle e planejamento do gasto público. Mas aí a gente segue, né? A gente segue aqui, de 90 a 92, nós tivemos lá o processo de impeachment, né? Não teve alguma melhora nesse período, muito pelo contrário. Quem viu essa época lembra de tentativas de conter a inflação com o congelamento da poupança, é verdade, derrubou muita gente, inclusive, mas o reordenamento das finanças públicas ainda está sendo intentado. Essa é uma realidade. Se não está tendo resultado, são outros 500, mas a intenção é de resolver. De modo que, entre 92 e 93, uma primeira medida mais forte, né, de reorganização das finanças, uma vez que eu tinha juros altos a pagar e um gasto elevado no setor público, veio com o refinanciamento da dívida dos estados e municípios com a União. Quer dizer, os municípios e estados deviam para a União, não tinham condições de pagar, estavam num estágio de quase ou própria moratória, né, que é o não pagamento dos seus compromissos. Então, a União, né, a grande mãezona, realizou um refinanciamento dessas dívidas dos entes da federação. Logo em seguida, em 93, com o presidente Itamar Franco, né, na qual o seu ministro da Fazenda era o Fernando Henrique Cardoso, cria-se o Plano Real, e com o Plano Real, em julho de 94, nós temos o fim da hiperinflação, tá ok? Com esse fim da hiperinflação, a inflação ela tem um papel importante na questão econômica do Estado, porque até um dado tempo antes do Plano Real, a inflação auxiliava o governo, entendeu? A captar recursos. Não vou entrar aqui, que é a questão de economia, mas que era chamado, né, do tributo inflacionário, tá? Mas, enfim, a gente continua em 95, vem uma outra lei muito importante referente aos gastos públicos, né? Gasto excessivo com relação ao pessoal agora. Vem a Lei Camata 1, que começa a limitar a despesa com o pessoal. Isso aqui é uma lei muito importante, tá? Que ocorreu em 95. É importante eu entender o conteúdo dela? Não. Tá? É só o contexto que eu quero para você aqui, que eu comecei, neste momento, a limitar o pagamento com o pessoal. Depois, em 97, houve um ajuste fiscal dos estados, foi um refinanciamento da dívida imobiliária, quer dizer, refinanciando novamente, não iam ter condições de pagar, você dilui no tempo, é como você está fazendo um financiamento, de repente a prestação começou a ficar alta no seu orçamento, aí você vai negociar com o banco, é como se fizesse o empréstimo novo daquele saldo devedor, mas diluído em prestações menores, mas por um tempo mais alongado. Tá? De modo que isso dá um respiro para o ente federativo, para o Estado, para o município, né, para sobrar recursos para as políticas públicas, que é a finalidade do Estado. Né? A finalidade do ente é poder também prover os meios, os bens e serviços para a sociedade. Se ela não tem dinheiro para gastar, só está pagando dívida, ela não tem condições. Então, um renegociamento importante. Tá? Depois nós temos ainda na sequência a Lei Camata 2, que também trata sobre limite de despesa com pessoal. Veja que o gasto com o pessoal realmente incidiu de forma pesada no gasto público e na necessidade de financiamento do gasto público. Tá? Lembro vocês que a Constituição de 88, vários servidores contratados se tornaram servidores efetivos pela lei estatutária, né, sem concurso nenhum, e isso impactou grandemente as contas públicas.
tá? De modo que devia ser ajustado. Seguindo, aí chegamos realmente aonde é o foco da nossa aula, em 2000, com a edição da Lei Complementar 101, né, que é a nossa Lei de Responsabilidade Fiscal. Nesse momento aqui, basicamente, o que ela trouxe de inovação foi o fim da transferência de dívidas entre os entes da federação. O Estado do Rio de Janeiro não poderia transferir sua dívida para o Estado do Espírito Santo. Transferir, que eu falo, não é assim, não, agora você paga. Não, transferir é o quê? Eu tenho uma dívida com um determinado credor, né? E aí empresto do Espírito Santo, quito com o credor e passo a ser devedor do Estado do Espírito Santo. Uma transferência de dívida. A dívida continua a mesma, ou até maior, né? Mas eu paguei com aquele credor. Essa é a transferência da dívida. Tá? Criou limites para o endividamento, né? Limites do endividamento, você tem condições de pagar. Se você ganha R$1.000 ao mês, você não pode assumir uma prestação de R$1.500. Né? Pode assumir até R$1.000, em tese sim, mas você vai viver pagando, vai receber só para pagar o seu endividamento. Né? De modo que tem que haver, né, principalmente se tratando de Estado, de atividade financeira do Estado, eu preciso ter algum recurso para poder manter a atividade administrativa, prover os meios de bens e serviços para a sociedade. Então tem que ter um limite, isso foi criado já com a Lei de Responsabilidade Fiscal. E manteve também o limite de gastos com o pessoal. Nesse momento, revogando as duas leis, Camata, né, que aí passa a vigir todo o regramento com a Lei de Responsabilidade Fiscal. Ok? Bom, ainda que em 2005 veio corroborar, né, uma política fiscal mais austera, com uma política monetária regulando o mercado, né, questão de demanda de recursos monetários, de crédito, né, de modo que eu consegui uma manutenção da estabilidade através do quê? De metas de inflação, constituição, a busca de um superávit primário, né, e o próprio Banco Central independente, de forma que a independência dele é para atuar nesta regulamentação, tá, da sua política monetária. Tanto é verdade que, como vocês se lembram, lá na Lei de Diretrizes Orçamentárias, eu faço a lei trata objetivamente sobre um aspecto do Banco Central, né? Porque é liberado de estar no orçamento a sua atuação de regulador do mercado, política monetária, compra de dólar, venda, isso não precisa estar no orçamento. Mas aquela questão administrativa, né, dos seus pagamentos de servidores, pagamento das contas para a sua vida vegetativa, aí tem que estar incluída no orçamento. Então, lembrado disso? Ok. E mais em seguida, né, nós tivemos então, né, o que se chama de que o futuro chegou para o Brasil, o elevado nível do grau de investimento com relação ao Brasil. Né, o Brasil começou a ficar mais atrativo para o mercado, para os investidores externos, de modo que o Brasil começou a captar uma quantidade maior de recursos, né, os chamados IDE, então, os investimentos externos. Tá? E mais próximo da gente, aqui agora, em 2009, nós tivemos uma alteração nessa lei de responsabilidade fiscal, que é muito importante, que vem aumentar a questão da transparência e participação do controle social das contas públicas. Ok? Aquele controle, avaliação e monitoramento que eu tratei numa tela anterior, ela é corroborada pelo controle social. De modo que essa inovação ampliou o controle social e, lógico, a sociedade, que é a maior beneficiária, ou a beneficiária absoluta dos bens e serviços ofertados pelo governo, tem agora a capacidade de estar controlando, né, por diversas ferramentas,
apontadas aqui nessa Lei Complementar 131, né, com diversas ferramentas, de modo que ele tenha mais poder de atuação, né, de poder representar, de denunciar aos órgãos competentes. Tá ok? Ainda para você, dentro do tema de finanças públicas, né, essa evolução, o futuro chegou, com as contas ordenadas, né, com inflação terminada em termos, né? Hoje ela está controlada. Só para você ter uma ideia, de 68 a 2008, né, o Brasil teve uma inflação de 970 trilhões de percentual. É a maior inflação anual registrada, foi de 2.477, foi em 93, e a menor de 1,6 em 98. Vocês imaginam o que é 2.477 ao ano, né? Você tem R$100, coloca na poupança, ele rende no final do ano e você está com quase R$2.500. Lógico que todo mundo vai querer botar o dinheiro no banco, não vai querer circular na economia. Se a economia não circulando, o poço só vai afundando cada vez mais, né? De modo que mudanças mais pontuais estão sendo constituídas, né, para melhorar a questão das finanças públicas no Brasil. Só por curiosidade, estou trazendo para vocês aqui que em 2010 foi editadas as normas brasileiras de contabilidade aplicada ao serviço público. A contabilidade que vem se ajustando tanto no âmbito internacional, né, para o Brasil, mercado privado de um modo geral, mas se ajustando também com relação à contabilidade das contas públicas. Claro, se eu faço controle e avaliação, né, qual é a ferramenta maior para o controle e avaliação? É a contabilidade, contabilizar de maneira correta. E também previsto para utilização em 2012, por todos os entes da federação, eu tenho aqui os procedimentos contábeis aplicados ao serviço público. Então, são ajustes finos agora, nesse momento. Anteriormente, nós temos ajustes drásticos, né? Limitação, fim disso, fim daquilo. E hoje, felizmente, os nossos ajustes são ajustes finos, cada vez melhorando mais. A própria Lei Complementar 131, ela dá um ajuste fino no controle social, né? Melhorando a capacidade do controle social. E essas normas também dá um ajuste fino ao controle contábil, né, das finanças públicas. Ok? Então vejam que nesse contexto todo é que surgiu a Lei de Responsabilidade Fiscal. Mas como é que ela surge? Né? Baseado em que? Alguém criou ela, dormiu e de manhã cedo ao acordar, né, teve um sonho, ao acordar ela escreveu a Lei de Responsabilidade Fiscal. Não foi assim. Né? Não foi assim.